Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos começar a fazer correções de alguns exercícios, ajudando você a compreender o processo, dos exercícios, como eles vão se comportar, como que os exercícios remetem àquilo que o conteúdo te explicou. Então é muito importante a gente resolver os exercícios, entender como esses exercícios são cobrados, quais são os conteúdos e como esse conteúdo ele tem uma relação direta com aquilo que é pedido. Então, ou seja, vamos ter de estar atentos, tá? Peço a vocês que não continuem o vídeo após eu ler a introdução. Então, eu vou ler a introdução, você pausa o vídeo, tenta fazer e posteriormente você continua ele, tá bom? Para que você possa responder você. E depois eu entro com a resposta, se você tiver acertado, vamos bacana. Senão nós vamos tirar as dúvidas, tá bom? Então é importante, pessoal. Não vai passando o vídeo esperando eu resolver, não. Não espere nada, tá bom assim? Tente você fazer. Posteriormente a gente continua, beleza? Então vamos lá? Deixa eu só me ajeitar aqui no cantinho aqui, rapidão. Aí, colocar menorzinho aqui para não atrapalhar. Então vamos lá então. Sobre a estrutura do DNA, marque a alternativa incorreta. Alternativa incorreta. Então vamos lá. Pausa o vídeo, tenta fazer e depois eu vou continuar com vocês. Vamos lá? Beleza? Tentou fazer? Acertou? Se não, olha, vamos lá, tem uma aula de conteúdo aí em cima. Assiste o vídeo da aula de conteúdo sobre genética, tá bom? Então ele fala na letra A aqui. O DNA carrega as informações genéticas do indivíduo. Pessoal, precisa responder essa certíssima, ou seja, ele carrega todas as informações do meu gene, do meu DNA, informações genéticas. A B. Os cromossomos são formados principalmente por DNA. E isso daí, não só DNA, pessoal. Ele vai ter DNA. Geralmente o DNA ele é formado por uma pentose, um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada, que é aquela adenina, timina, citosina e guanina. E também tem uma proteína enovelada, que ela está enrolada. Depois nós vamos ver um pouquinho mais sobre ela aí, tá bom? Então, é formado por principalmente DNA. Toma cuidado, pessoal, com somente, exclusivamente, só tem. Então, essas coisas assim muito abrangentes. Na biologia é difícil você ser muito exato, falar que não, somente isso. É muito complicado você falar isso, porque como é organismos, né? Então, ou seja, toma cuidado um pouquinho com isso. Quando tem isso na questão, já toma cuidado, tá bom? Então, vamos lá então. C. O DNA, assim como o RNA, é formado por nucleotídeos, que são constituídos por um fosfato, um açúcar e uma base nitrogenada. Isso daí, né? O DNA tem adenina, timina, citosina e guanina. E no RNA tem o quê? Adenina, uracila no lugar da timina, citosina e guanina, tá bom? Não vamos esquecer isso daí. Na dele fala, os nucleotídeos que formam o DNA diferenciam-se do RNA por apresentar uma base, uma ribose e uma base timina. E aí, pessoal? Olha aí, é isso daí, tá vendo aí? No caso, o RNA ele vai ser o quê? Uma ribose. O DNA ele vai ser uma desoxirribose, tá bom? Então, ou seja, ela vai diferenciar aí no caso por apresentar essa base timina. Eu sempre respondo, eu falei na C, tá vendo? E tá aí na D. Belezinha, pessoal? Conseguiu acertar? Olha aí, hein? Vamos lá, vamos estudando. PUC, tá? Vamos lá. Os itens abaixo refere-se à estrutura, né, da composição e a função dos ácidos nucleicos. Como que isso vai nos atuar aqui? Ele fala aqui, são características dos ácidos ribonucleicos. Quem que é o ácido ribonucleico? O ácido ribonucleico, né? Eu estou falando de uma ribose, pessoal. Se eu estou falando de uma ribose, eu estou falando de quem? De quem? Né? De um RNA, né? Estou falando de um RNA. Então eu falo aqui, a estrutura, dupla hélice ou cadeia simples? Nós sabemos que o DNA é cadeia dupla e o RNA é cadeia simples, beleza. Então nós temos aqui, pessoal, outra coisa, qual porcentagem de questões que eu tenho para acertar? Eu tenho 100%, né, de questões para acertar.
Então, se eu dividir aqui 100 dividido para 5, vai dar quanto? Né? Vai dar uma quantidade específica. Então, eu tenho o quê? 20% de cada, né, alternativa para acertar. No caso aqui, como eu sei que ele é uma cadeia simples, significa que eu posso excluir a B e posso excluir a C. Então, ou seja, eu vou ter o quê? A D e a E. Ou seja, eu aumentei a minha probabilidade para 33% de acertabilidade. Vamos continuar, por quê, pessoal? A gente não chuta de maneira aleatória, a gente não fecha o olho, vou marcar a letra B. Não é assim. O chute, ele é profissional também. Eu não sei a questão, mas eu vou chutar. Como que eu vou chutar? Apoiando-se nesse processo de como chutar. Né? Então eu vou excluir aquelas que são bem exageradas e vou marcar aquelas que têm a maior probabilidade de acertabilidade. Então vamos descobrir aqui. Eu sei que a estrutura é cadeia simples, a composição, presença de uracila e presença de timina. Quem que tem uracila e quem que tem timina, pessoal? Eu sei que o RNA tem uracila. Significa então que o próximo aqui é o 1. Como eu já excluí a B e a C, ó, qual que vai ter 1 aqui? Somente a D e a letra E. Pessoal, vamos excluir a A também aqui agora, porque no RNA não tem timina. Pessoal, significa o que agora aqui? Que eu tenho 50% de chance de acertar e 50% nessa outra aqui. Ou seja, eu não estou chutando aleatório mais, eu estou fazendo um chute profissional. Ou seja, eu tenho metade de chance de acertar. Mesmo que eu não saiba totalmente a questão, eu ainda tenho uma grande chance, né, diferentemente de 20% aqui. Então, observa bem esse processo, beleza? Seja profissional também na sua área, porque isso aqui depende para você uma vaga aí, né, para sua formação, beleza? E a última aqui, função síntese de proteína e transcrição gênica. Pessoal, o que é isso aqui? Né? Qual que é a função do RNA? A função dele, né? Vamos passar aqui na alternativa aqui para a gente responder. A questão dele vai ser o que, pessoal? Vai ser a síntese proteica, tá bom? Então, ou seja, vai ser a síntese de proteína. Então, ele vai lá pegar as informações, né? A sua função é para sintetizar todas as proteínas. Então, a gente tem aqui a base dele. Resposta correta, letra D. Bacaninha, pessoal? Então vamos lá então. Vamos continuar aí. PUC, Rio Grande do Sul, 2001. Deixa eu só tirar esses negocinhos. Agora ele sai, não vai atrapalhar também. Na síntese proteica, né, observa-se os seguintes eventos. 1. O gene segmentado do DNA é transcrito em RNA mensageiro. 2. O RNA mensageiro combina-se com o complexo de ribossomo, RNAs transportador e aminoácidos. E 3. A proteína é sintetizada. No experimento de laboratório hipotético, realizou-se a síntese proteica utilizando DNA de um gene humano, RNA transportador de uma ovelha e aminoácidos de um coelho. Ao final do experimento, obtém-se, né, uma proteína. Pessoal, observa aqui. Para pensar o seguinte aqui. Eu estou fazendo uma síntese proteica. O gene, né, ele está lá no segmento do DNA. Então, o RNA mensageiro, ele vai lá no DNA copiar as informações para transcrever isso em uma proteína. Beleza. Depois esse RNA mensageiro vai lá para o ribossomo. No ribossomo, os RNAs transportadores vão levar aminoácidos. O que são os aminoácidos? São as bases para formar as proteínas. Eu vou encontrar aí nas proteínas em si, na minha alimentação, vou ingerir elas, vão entrar para as minhas células. E depois eu vou sintetizar uma proteína. Só que aqui nesse exercício ele pegou o quê? O DNA de um gene humano, pegou o RNA transportador de uma ovelha e os aminoácidos de um coelho. Olha que mistura, hein, pessoal? No final eu vou ter o quê? O que vai sobrar disso tudo aí? Uma proteína de quem? De quem que é essa proteína? Para o vídeo, pensa de novo, lê ele e agora você volta. Pode ser? Voltou? Pessoal, e aí? De quem que vai ser?
Vamos lá para a resposta. Uma proteína humana. Por que a proteína é humana? Pessoal, observa. Lembra de eu falar do que é receita do bolo? Receita do bolo é uma receita. Quem faz a receita não importa. O importante vai ser o bolo no final pronto. Então observa-se o seguinte. De quem que eu li a receita? Eu li uma receita do DNA humano. O gene é humano. Quem que levou a mensagem? O RNA mensageiro de uma ovelha? Não importa. Se ele é RNA mensageiro, a função dele é só levar a mensagem, tá? No caso aqui, os aminoácidos de um coelho, aminoácidos, eles estão soltos por aí. Eu posso, por exemplo, comer a carne do coelho e absorver os aminoácidos da carne, da proteína do coelho, não tem problema. Agora, como vou juntar esses aminoácidos para formar uma proteína? Quem que vai dar a informação é o DNA humano. Então, o que acontece? A proteína, no caso, é uma proteína humana. Quem fez não me importa, mas da onde eu tirei a receita e o conteúdo final vai ser o quê? Uma proteína humana. Isso a gente pode ver, pessoal. Esta é a célula, a unidade básica de todo tecido vivo. Na maioria das células humanas, há uma estrutura chamada núcleo. O núcleo contém o genoma. Nos humanos, o genoma é dividido entre 23 pares de cromossomos. Cada cromossomo contém uma longa fita de DNA, firmemente empacotado ao redor de proteínas chamadas histonas. Dentro do DNA, há regiões chamadas genes. Esses genes contêm instruções para fazer proteínas. Quando um gene é ligado, uma enzima chamada RNA polimerase se conecta ao gene. Esta enzima se move ao longo do DNA, fazendo uma fita de RNA mensageiro a partir de bases livres dentro do núcleo. O código do DNA determina a ordem em que as bases livres serão adicionadas ao RNA mensageiro. Este processo é chamado transcrição. Antes do RNA mensageiro ser usado como um modelo para a produção de proteínas, ele precisa ser processado. Isto envolve a remoção e a adição de regiões do RNA. O RNA mensageiro se move para fora do núcleo, até o citoplasma. Fábricas de proteínas no citoplasma, chamadas ribossomos, se ligam ao RNA mensageiro. O ribossomo lê o código no RNA mensageiro para produzir uma cadeia de aminoácidos. Existem 20 tipos diferentes de aminoácidos. Moléculas do RNA transportador levam os aminoácidos até o ribossomo. 3 bases do RNA mensageiro são lidas por vez. Enquanto cada tripleto é lido, o RNA transportador entrega o aminoácido correspondente, formando assim uma corrente crescente de aminoácidos. Depois que o último aminoácido é adicionado, a corrente vai até uma máquina molecular que dobra a corrente de aminoácidos numa forma tridimensional, complexa e específica. O processo de construção da proteína é finalizado e ela já está pronta para realizar sua função dentro da célula. Em processos aí como biotecnologia. Eu posso pegar, por exemplo, na Argentina, eles pegaram o gene do leite humano e colocaram vacas para produzir leite com a proteína do DNA humano, injetaram nessas vacas, elas produzem leite materno.